Eu vou falar aqui sobre os principais fatores e causas, né? E a gente tem vários aqui, porque a etiologia das leucemias na infância, que é responsável, Silas e ouvintes, por cerca de 30% dos cânceres na infância, ela é multifatorial. Então você tem aqui, a gente vai enumerar fatores genéticos e hereditários, como síndromes genéticas, né? Que é a trissomia do 21, conhecida como síndrome de Down. Ela eleva o risco em até 20 vezes da leucemia mieloide aguda. A anemia de Fanconi também é associada a esse tipo de leucemia. A síndrome de Li-Fraumeni, que ela causa mutações no gene TP53, que predispõe a vários tipos de câncer, inclusive a leucemia. A neurofibromatose tipo 1, a ataxia teleangiectasia, que dá um comprometimento na reparação do nosso DNA, né, e predispõe às leucemias, e também alterações cromossômicas, que são muito comuns na leucemia linfoblástica aguda, né, a LLA, que é a mais comum, principalmente a do translocação do gene T1221 e de outros aqui. E também fusões gênicas, aqui tem um código MLL-AF4, que ela é bastante associada com leucemias mais agressivas. Temos também fatores ambientais, como eu falei na live anterior, radiações ionizantes, principalmente durante a gestação, né, sobreviventes de explosões nucleares, né, isso aí se mostrou após o lançamento das bombas dos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki. Produtos químicos como o benzeno, né, que é uma substância bastante presente aí, na gasolina, em solventes industriais. Então você aí que é gestante, não chegue perto dessas bombas, né, de gasolina, se proteja, use um equipamento de proteção individual, uma máscara, para você não sentir aquele cheiro forte, principalmente porque está na gasolina, em diversos solventes, pesticidas e também o formaldeído, que é usado bastante largamente em indústrias químicas, né? O uso de quimioterapias prévias também pode predispor, principalmente a agentes que a gente chama de alquilantes. Tem infecções também, Lenildo e ouvintes, e fatores imunológicos, né, como o vírus do Epstein-Barr, que está associado a linfomas, e também a leucemia de células B. O HTLV1, relacionado a leucemia e linfomas de células T do adulto, mas assim, raramente em crianças. O parvovírus B19, ele tem uma possível associação com leucemias, então por isso que algumas vezes, Silas e ouvintes e Lenildo, quando algumas crianças chegam para a gente com linfonodos no pescoço, as famosas landras, né, que estão ali de maneira persistente, a gente abre um verdadeiro painel sorológico, né, para essa criança, para detectar alguma situação desse tipo que possa predispor a uma doença mais grave, né? Tem também a hipótese de Graves, chamada hipótese da infecção atrasada ou retardada, porque a falta de exposição a patógenos nos primeiros anos da vida, ou seja, aquela criança que não brinca, vamos dizer, na terra, que não sai no meio ambiente. Então, esse desenvolvimento imunológico, Silas, ele pode ficar comprometido e isso pode predispor à leucemia infantil, a LLA, linfoblástica aguda, né? Porque tem a mieloblástica aguda e tem a linfoblástica aguda, sendo a linfoblástica a mais prevalente, cerca de 80% dos casos. Desculpa, a linfóide aguda, né? 80% dos casos, e a mieloide aguda é cerca de 15% dos casos em criança, né? Essas são as duas leucemias mais comuns, né, que afetam as crianças. Você também tem fatores ligados ao estilo de vida materno, né, como o tabagismo. A exposição do tabaco no intraútero, ou seja, quando você está na sua vida intrauterina, vai predispor ao aumento da leucemia. O consumo de álcool durante a gestação, lembrando que amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Álcool e ao Tabagismo, né, dia 20 de fevereiro. Então isso também vai aumentar o risco de álcool de leucemia mieloblástica aguda. A obesidade materna, tem estudos que mostram, que há maior prevalência de leucemias em filhos de mães obesas, né, principalmente durante a gestação. A deficiência de folato, a baixa ingestão de ácido fólico durante a gravidez, também poderá contribuir a alterações na parte genética, né, relacionadas à leucemia. Então, por isso, toda mulher em idade fértil, você que está em casa, que está pensando em engravidar, né, você que está aí planejando a sua gravidez com seu esposo, com seu cônjuge, enfim, com seu parceiro, tomar o ácido fólico, né, de maneira regular,
para que não haja essa situação, porque o ácido fólico vai ajudar no fechamento, né, no desenvolvimento correto do nosso eixo neural, do neuroeixo, né, no tubo neural, como a gente chama, e também vai reduzir essas alterações relacionadas ao aparecimento da leucemia. Temos também fatores imunossupressores, que são aquelas crianças submetidas a transplantes de órgão, né, elas vão ter um risco mais aumentado de leucemias secundárias. E doenças autoimunes, né, como artrite idiopática juvenil e o uso crônico de medicamentos da classe dos imunossupressores também poderá provocar desromper uma leucemia, né? E especialmente é importante a gente falar que assim, houve uma redução da mortalidade, né, das leucemias de 1980 até 2015 de 2,73 casos por 100 mil habitantes para 1,58 casos para 100 mil habitantes em menores de 20 anos. Né? Como a gente falou, a maior parte dos 11.540 pessoas afetadas pela leucemia de ambos os sexos, a maior parte aí é de meninos e meninas na faixa etária do 0 aos 19 anos. Então é muito importante a gente falar aqui desse assunto com vocês, esclarecendo alguns fatores, inclusive fatores, né, Silas e ouvintes, lembrando fatores evitáveis, né, para você preservar a saúde de sua criança. Então é muito triste quando a gente vê, por exemplo, passeando ali no centro de Campina, em pleno sábado, como eu tive semana passada, uma gestante fumando, né? Uma coisa assim, é um negócio assim absurdo, né? Eu cheguei, só fumando, ela deu aquela famosa rabisaca, Lenildo, pra mim, e aí eu fui-me embora. Não, eu acho que ela só não disse mais coisa porque eu também não insisti. E ela deu uma rabisaca e enfim, eu fiquei na minha. Então, mandando um abraço novamente para todos os radiovintes aqui da Campina FM, mandar um abraço, já que a gente está falando de leucemia infantil, né, na faixa pediátrica, toda a equipe de Oncoped do HUAC, né, o pessoal lá também da hematologia infantil, aqui que é um centro de referência há mais de década aqui para os pacientes de Campina Grande, da Paraíba e também da região Nordeste, viu, Lenildo? Aqui a gente recebe casos aqui de diversos municípios e estados. Muito bem, são 13 horas e 24 minutos na Paraíba. Eu sempre pergunto em relação ao estágio das possibilidades de tratamento, mas eu sei que para cada tipo de câncer há algumas peculiaridades também no tratamento. Em relação a esse tipo de câncer especificamente, ele tem algum tratamento que seja mais objetivo e destinado para ele, ou como é que funciona? Bom, de acordo com o tipo, Lênio, de leucemia, né, o estágio da doença, né, porque para fazer o diagnóstico, né, são vários passos que são feitos, né, não só o hemograma, que é muito importante, que é aquele exame completo do seu sangue, tanto da série vermelha, da série branca do sangue, também das plaquetas, né, falando assim de maneira bem fácil aí para quem está em casa poder entender. Né, e também o mielograma, né, que é realizado em centros de referência, que é o estudo da medula óssea do paciente para ver o grau de infiltração daquelas células anormais, né, na medula óssea. E o tratamento, como eu mostrei aqui, a diminuição da mortalidade, ele evoluiu bastante. Né? Você tem as quimioterapias, você tem terapias-alvo, você tem terapias ainda experimentais, mas que são bastante promissoras, como a T-Carcel, né, o nome é esse, T de tatu, carro, cell, de célula em inglês, né, que é o tratamento experimental. Essa criança aqui, temos um paciente lá no HU, o Vaqueirinho, como eu chamo ele fez essa terapia e graças a Deus está muito bem. Inclusive ano passado ele teve lá no show de um cantor aqui chamado Mano Walter, né, numa casa de show, que era o sonho dele, era conhecer. Acho que vários de vocês aí que nos acompanham viram isso aí nas redes sociais do HUAC, nesse momento está lá registrado. Para quem tiver curiosidade de ver esse momento, foi muito marcante isso aí para toda a equipe do hospital, não só a equipe envolvida diretamente com ele, né, mas para todos que, de certa forma, conheceram essa criança e viram essa terapia funcionar, uma criança que estava praticamente, sem muitas perspectivas, né, já tinha feito várias linhas de quimioterapia que não tiveram resultado. E essa daí, até o momento, ela provou que funcionou muito bem. O transplante de medula óssea, então, ele não é aplicado para todo o caso, por exemplo, de uma leucemia, não? Não são todos os casos assim. Às vezes é o fator do próprio paciente, né? E também você, às vezes, não acha doadores compatíveis, mas o transplante de medula óssea é, sim, uma forma de tratamento
bastante efetiva, né, para esses tipos de situações oncológicas, né, como a leucemia. Ô Ira, uma dúvida com relação à questão que não é somente para os casos de leucemia, mas para os tratamentos de câncer de uma forma geral. Depois de quanto tempo o paciente curado ele pode diminuir a frequência desse acompanhamento periódico com relação a uma possibilidade de volta da doença? Aí vai depender muito do tipo de doença hematológica que ele tem. Tá entendendo, Silas? Vamos lá. Você não faz, por exemplo, um transplante de medula óssea e já vai ter alta no mês seguinte, né? Um período de acompanhamento aí que pode ser até mais de 5 anos, né? Para você dizer que o paciente tem alta. Tem casos que a gente tem pelo menos um retorno anual desse paciente por muito mais do que 5 anos, para que a gente tenha, vamos dizer assim, um controle sobre a questão da recidiva, a não pega do transplante, entendeu, de medula, às vezes a resistência às quimioterapias. Então tudo isso é avaliado com acompanhamento. É uma questão muito importante que a gente, vamos dizer assim, tenta colocar na cabeça do paciente que faz um tratamento de sucesso, é fazer esse acompanhamento correto, né? Para que após um certo período de tempo a gente consiga considerar a alta dele do serviço, né? Para fazer acompanhamento clínico normal com o médico dele, né? Como a gente recomenda a todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Pelo menos o acompanhamento médico anual é importante que você faça, né? Independente de você ter uma doença crônica ou não, né? Inclusive hoje é o dia do esportista, né? É um dia que a gente estimula as pessoas à prática dos esportes de maneira, vamos dizer assim, amadora mesmo, né? Não de maneira profissional. Se você puder de maneira profissional, ótimo, mas de maneira amadora, tente praticar aí alguma coisa que lhe agrade: musculação, corrida, caminhada, né? Subir montanha, rapel, enfim, uma coisa que lhe agrade, desde que pratique esporte. Jogar videogame não conta não. É esporte, mas isso não conta não. Mas não é esporte assim, que vá te trazer, vamos dizer assim, um bem-estar físico, né? Movimentação física. O importante é se movimentar. Então, Silas, a depender do tipo de leucemia, né, do tipo de doença hematológica, você tem um período específico de acompanhamento e após alguns anos desse acompanhamento é que você poderá considerar a cura. Por exemplo, linfoma tem período de 2 anos, por exemplo, né? Tem linfoma que é 5. Tem, por exemplo, mieloma múltiplo é a vida inteira de acompanhamento. Melanoma é a vida inteira de acompanhamento. Então, depende do tipo de câncer que aquela pessoa foi acometida, é que você vai dizer aquele acompanhamento. Isso é até uma coisa que os pacientes geralmente nos perguntam, né, nas consultas, quanto tempo eu vou precisar fazer esse segmento oncológico, esse acompanhamento. Ira, e quando a pessoa se trata de um câncer, ela chega a um quadro de cura desse câncer, esse acompanhamento posterior a que você se refere, a percepção desse acompanhamento ela é qual? Ou seja, o risco é de que o câncer retorne aquele mesmo tipo de câncer que a pessoa teve, ou quem já ou então câncer mais resistente. Pode vir um outro tipo de câncer. Ou então algum mais resistente, uma linhagem de células mais resistente ao tratamento. Esse é o receio, né, que vamos dizer assim, que dificulta a paciente conseguir a cura, é a resistência, né? Então algumas células ali podem não funcionar, né, determinado tipo de tratamento, porque você vai variando as linhas de tratamento. É aquela coisa, você não pode jogar uma bomba atômica em cima de uma formiga, entendeu? Você tem que ir passo em passo, medicações que vão, vamos dizer assim, habitualmente naquele determinado caso funcionar, e a partir daí você vai analisando com exames, né, vendo a questão das reações do paciente também às medicações. Também tem isso, viu, ouvintes, e Silas e Lenilton, que às vezes você faz a quimioterapia e o paciente desenvolve muita reação e você de repente tem que diminuir a intensidade, enfim, e às vezes aquilo ali não vai fazer o efeito que se desejava. Mandar um abraço para André Ramos, meu amigo, pai dele, professor Alberto, também aí na audiência, e todo mundo aí do ProSangue, viu, Lenilton? Lá ProSangue aí ouvindo a gente aqui, Dr. Rafael Cavalcante, lá da FAP, meu amigo, Ronieri, Ida e professor Vanderlei de Brito, lá do Instituto Histórico, também estão aqui na audiência do programa do Jornal do Meio-Dia. Muito bem, doutor Ira, agradecer pelos esclarecimentos importantes, é sempre uma aula aqui para a gente poder entender melhor essa situação e falar
a gente não fala de doença, a gente fala de saúde. Só que a doença faz parte e, portanto, é bom que se tenha essa percepção de que, enfrentando qualquer que seja o quadro, é possível ter boas expectativas, é possível buscar o tratamento, é possível levantar a cabeça e ir para a luta. Doutor Irá, muito obrigado. Isso, Lenildo. Muito obrigado aí pelo espaço novamente. Na próxima quarta-feira eu estarei essa hora lá na Serra de Santa Luzia, muito provavelmente, né? Ou antes da Serra de Santa Luzia, e a depender de como tiver a situação, enfim, a gente manda um áudio aí curtinho para que seus ouvintes possam ter aí esse momento de saúde. Tem motoristas que não são muito bons, aí é bom tomar cuidado. Não, Lenildo, como eu não sou um motorista muito bom, eu tô com um sobrinho de minha esposa, está dirigindo para mim. É recomendável. É recomendável. E aí eu durmo na estrada às vezes, aí vão escutando uma musiquinha. É recomendável. Não estou duvidando da sua capacidade de motorista, não, mas é recomendável. Um grande abraço a todos vocês e me sigam aí nas redes sociais, @DRUirapb, e agora no YouTube também. Sim. Pelo Dr. Uiracuri, você me acha facilmente e vê aí diversos vídeos curtos, Lenildo. Agora eu entrei nesse meio e não pretendo parar. Um abraço a todos vocês, boa tarde.